Ela. Esta llamada se está grabando. Difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. Essas são as principais vacinas. Não é que vai te pedir no aeroporto, tá? Mas se você precisa de ir no médico, fazer algum acompanhamento, eles vão perguntar, talvez nem todas essas vacinas, mas dependendo do que você tem, que tipo, se você tem prova de que você tomou esse tipo de vacina. Né? Eu estava falando aqui até antes, já 2 ou 3 anos atrás, eu precisei fazer uns exames para um trabalho que eu estava aplicando, e eles me perguntaram se eu tinha a vacina de tétano. E aí eu sei que eu tomei. Quando eu estava no Brasil, eu sei que eu tomei uma vez aqui lá atrás, quando eu estava fazendo a aplicação do meu documento. Mas eu não tinha como provar, não sabia onde que estava a comprovação, e tudo aqui você tem que ter prova. Então, eu tive que tomar de novo. Não foi problema nenhum, né? Porque aí eu já fiquei mais 10 anos sem precisar tomar, mas eles pedem alguns tipos de vacina se você precisa de passar pelo médico por algum motivo, né? Agora, também temos a vacina de febre amarela, dependendo de que tipo de região que você está vindo do Brasil. Isso... talvez na hora que você vai pegar seu visto, você precisa disso, eu não tenho bem certeza, mas esse tipo de vacina eles só pedem dependendo de se é uma região que é endêmica, né? Que chamam, eu acho. Então, eles pedem esse tipo de vacina. Eu também peguei aqui que a pessoa que quer vir para cá, ela precisa de ter se ela tiver um histórico médico, é uma coisa também que adianta muito a vida da gente aqui, né? Então, trazer sua cópia do médico, se você tem algum tipo de problema de saúde. Receitas e medicamento. Uma das coisas, eu estava falando aqui com a Camila, meu sobrinho está indo para a Holanda, e uma das coisas que eu falei com ele é que para que ele não tenha problema, para ele pesquisar que tipo de remédio pode entrar no país. Exato. E isso é muito importante. Vocês tomam remédios, vocês têm uma receita médica, vocês precisam saber que tipo de medicamento pode entrar naquele país, porque de repente você está trazendo um remédio que não pode, você fica preso por causa disso. A gente já teve um histórico de uma pessoa que ficou presa na Rússia, porque levou um remédio que não era aplicado. Sim. Né? Naquele país. Então, isso é muito importante. Temos alguns tipos de seguro para quem quer pegar esse seguro, né? E até chegar aqui e ver como é que vai se adaptar no país, como é que vai pegar seu seguro de dentro do país, né? Tem um seguro de viagem que você compra, acho que quando você compra sua passagem, eles te oferecem esse seguro, né? Tem o plano de saúde internacional, né? Que você pode fazer algum tipo de tratamento, ele cobra alguns tratamentos, aqui dentro não é nem amplificado, não é grande, mas cobra alguns tipos de tratamento aqui nos Estados Unidos, né? Uma outra coisa que eu acho super importante independente se você está vindo para os Estados Unidos, se você está indo para a Europa, se você está indo para a Ásia, independente disso, é você fazer um check-up completo antes de sair do país. Isso é muito importante, porque aí você tem todos os exames, né? Tipo exame de sangue, pressão arterial e outros exames relevantes que você já faz todo ano, né? Faz esse check-up, e isso é muito importante. Exames específicos só se você tiver algum tipo de condições pré-existentes, né? Então, aí é bom você fazer um exame mais detalhado e trazer isso com você. Isso vai ajudar bastante, especialmente aquelas pessoas que ainda não têm o dom da língua. E, Solange, uma pergunta. Uhum. No caso do seguro,
no caso, para os Estados Unidos, vocês encontram aí seguro de saúde que é vendido para estrangeiros? Sim, tem aqui, eu coloquei alguns seguros daqui dos Estados Unidos. Deixa eu passar para vocês já esse fator de seguro. Eu coloquei aqui, tem o seguro privado que se chama, se você está vindo, especialmente se você está vindo a trabalho, né? Se chama Employee Sponsor Insurance, ESI, né? É um seguro oferecido pelo seu empregador, tá? Tem o Individual Health Insurance, que é um seguro que você adquire individualmente no mercado privado, aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Tem o seguro público, que não é para todos os imigrantes, dependendo de como você chegou aqui dentro, né, que é o Medicaid, que é um programa federal que cobre pessoas de 65 anos a mais, e alguns jovens com um certo tipo de deficiência. Tá? Tem o Medicaid, que é um programa também estadual, mas para pessoas de baixa renda, tá? E ele é elegível em todos os estados, mas também tem aquele negócio, dependendo de como você chegou aqui dentro, né? E tem o chamado CHIP, que é Children's Health Insurance Program. Esse programa, geralmente, se uma criança em fase escolar, a escola oferece esse tipo de seguro, né? Porque sabe que é imigrante, chegou aqui, não sabe como é que está a saúde da criança, então é um seguro que eles oferecem somente para a criança, mas essa família tem que ter uma renda bem baixa. Bem baixo. Isso. E é só para criança esse caso de cheio, né? E, no caso, os seguros aí costumam custar muito alto, muito baixo, ou como é? E a saúde pública, ela é gratuita ou não? Não, aqui nós não temos saúde pública, infelizmente. A saúde aqui é bem abastada, bem cara. E existe algumas clínicas, como é que eu vou colocar? Assim, clínica que não tem nada a ver com o governo, elas não são irregulares, mas ela atende um grupo considerável de imigrante que está ali na extrema pobreza, que está com problema realmente de situação séria, entendeu? Elas não são privadas, mas elas também não têm parte do governo. Eu não sei te explicar qual é a estrutura dessas clínicas que atende pessoas né, em condições precárias. Tá? Mas, geralmente, a saúde aqui é bem cara, e tanto que muitos brasileiros, ao invés de fazer o tratamento aqui, eles preferem esperar ir ao Brasil, fazer o tratamento dentário, fazer algum tipo de check-up, e aí depois voltar para aqui, para os Estados Unidos. Eu conheço bastante brasileiros que saem daqui para fazer tratamento no Brasil. Inclusive, dizem, tá, que assim, tem uma estatística que a saúde no Brasil está melhor do que a saúde daqui dentro dos Estados Unidos, tá? Então... Essa é chocado agora. Isso é uma coisa que ninguém acredita, né? Pois é. Pois é. Rapaz. Mas por que o pessoal sai? É porque é mais caro aí nos Estados Unidos? Falando? A saúde aqui é bem mais cara. Então, tipo, fazer um implante, um tratamento dentário, as pessoas preferem esperar um pouco, juntar um dinheiro e ir para o Brasil, fazer o tratamento aí enquanto está visitando, do que fazer aqui dentro. Mas em outra situação tem, porque eu tive uma amiga que fez isso. Ela foi para o Brasil fazer implante, ela chegou aí, disse que morava aqui nos Estados Unidos, cobraram para ela um preço estrondoso, e ela tinha que ir e voltar
porque quando ela teve problema, que deu algum tipo de bactéria, de infecção, ela não pôde tratar aqui, os médicos daqui não pegaram ela teve que voltar para o Brasil, entendeu? Ô, louco. Então, tem isso também. Então, eu não sei, porque aqui tudo também, assim, não é que você tem prestação, mas eles te dão várias maneiras que você pode pagar aquela botar no cartão, ou dar alguns cheques, depende, né? Então, eu não sei qual a situação de ir para o Brasil, por exemplo, fazer um implante que nem minha amiga fez, que ela fez na boca toda e teve problema quando ela voltou para cá, e não foi tratada aqui, ela passou pelo médico, mas o médico falou que não ia botar a mão, não podia, e ela teve que voltar para o Brasil para ajeitar o que precisava. Então, eu não sei o que seria melhor nessa realidade. Caraca, hein? Yeah. É bem estranho, porque a gente ouve que a saúde aí do exterior é bem melhor do que aqui no Brasil, né? Em todos os aspectos, né? Porque tudo começa por aí. Né? É, preferir voltar para casa para poder se tratar do que. Uhum. Aquele negócio, não é que a gente aqui não tenha médicos bons, não é que aqui a gente não tenha hospitais bons. A gente tem, mas a saúde aqui é bem diferente da do Brasil. Tem o domínio da língua para alguns tipos de doença, tem a insegurança de se a pessoa está documentada ou não, entendeu? Então, tudo isso vai afetando. E aí, o que muita gente prefere? Para não pagar, por exemplo, vamos supor, assim, estou dando por alto, tá? Um implante na parte de cima da sua boca custa $20.000. Ela no Brasil talvez pague 8, 9, entendeu? Então, qual é a diferença? Então, no caso, não é que a saúde seja pior, ela só é mais cara. Ela é mais cara, não é que ela seja ruim, não, Tá. não é que ela seja assim, a pior saúde, não. Ela é mais cara. Então, muitas pessoas preferem sair daqui para ir cuidar no Brasil, que se sentem melhor sendo cuidado pelo médico brasileiro, médico numa língua que elas estão, dependendo do tipo de doença que elas têm, na língua que elas conhecem melhor do que ser tratada aqui. Entendeu? Interessante. Essa questão do seguro que você estava falando aí funciona como plano de saúde, é isso? Isso, é um plano de saúde. Uhum. Aí é chamado de seguro, no caso. É chamado de health insurance, né? Que é um seguro-saúde. Entendi. Uhum. Legal. Então, Então todos têm que aderir, né? Porque aí não tem nada como o SUS, né? Ligado ao SUS aqui. Não tem nada. Aqui a gente tem o Obamacare, né? Que eles chamam de Obamacare, que foi a implantação que o Obama trouxe do SUS do Brasil, tá? Mas não funciona como o SUS no Brasil. Ele só trouxe a ideia. Aí o pessoal aqui chama de Obamacare. Mas não funciona como no Brasil, como o SUS do Brasil. Agora, os hospitais aqui são maravilhosos, são limpos, mas é aquele negócio, tá? Tudo aqui é muito dinheiro em relação à saúde. Então, no caso, não existe a saúde pública gratuita, e nem tudo ou seja, de tratamento pré-existente, os médicos aceitam tratar, ainda que você tenha condições de pagar, certo? Sim. Uhum, sim. Eles aceitam. Entendi. Você tem condições de pagar. Por exemplo, 2006, o meu ex-marido, pai da minha filha, ele teve aneurisma cerebral, né? Cerebral, sim. Isso. Ele foi para o melhor hospital aqui daqui da nossa região, né? Que foi ali em Washington, D.C., perto da Casa Branca. Ele era indocumentado, tá? E ele foi para esse hospital, foi tratado,
ficou lá alguns dias, mas a conta veio um absurdo, porque ele, assim que ele melhorou, ele pegou a malinha dele e partiu para o Brasil, porque ele não tinha condições de pagar. Entendeu? Ou seja, ele deu cano mesmo nos médicos? Uhum. Muita gente faz isso. Ah, é? Muita gente faz isso. Eita! Por isso que agora eles estão com mais restrições com imigrantes. Entendeu? Porque eles levam o cano mesmo. Porque por exemplo, o tempo que ele ficou ali, se eu não me engano, acho que a conta dele ficou em $50.000. Pô, o cara não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? E aí o irmão dele falou assim: não, querido, você pode botar sua violinha no saco e partir, né? Caraca, mano. E aí ele foi embora. E tem graças a Deus, essa dívida não passou nem para mim, nem para minha filha, né? Porque eu já estava divorciada dele. E eles não passam isso. Minha filha é uma criança, não tem nada a ver com isso. Mas, entendeu? $50.000, gente. Claro. E, claro, aí agora você comentou uma coisa interessante, que não tem muito a ver com o assunto da saúde, mas as dívidas passam de pai para filho, certo? Uhum. Uhum. Então, isso é uma coisa que no Brasil, por exemplo, não existe. Uhum. Para a esposa, para o esposo. Passa. Caramba, Graças a tem que Deus, ser viu? Porque o bem índice mais de inadimplência aqui no responsável. Brasil é enorme. Pois é. Misericórdia. Olha, já estou Meu quase desistindo de Deus. ir te visitar, viu, Solange? Vem, mas aí você, antes de você vir, você vai no médico, faz seu tratamento dentário. Vem, Já pensou? vem Às prontinho. vezes, se eu casar com alguém aí que tem dívida, eu vou adquirir, ué. Aí ferrei. Tem isso também. Não, aí você só adquire a dívida depois do casamento, tá? A dela antes, entendeu? Não te pertence, pertence a ela, mas depois do casamento, se ela continua fazendo dívida, coitado de você, entendeu? Jesus. Na Espanha é assim também. É. Então, e a diferença é que na Espanha, sim, existe a saúde pública gratuita, Uhum. mas a saúde particular, às vezes, é melhor do que a pública, normalmente, né? E como, eu imagino que nos Estados Unidos não aconteça isso, mas na Espanha, por exemplo, como eles têm um problema populacional, ou seja, que as cidades já vão despovoando, são poucas pessoas, Uhum. então os médicos não têm muita experiência, por não ter tratado muito de muitos casos, principalmente quando são casos mais não tão comuns, né? Uhum. Então, quando se trata de coisas que são um pouco mais especiais, aí sim você tem que ir no hospital público, não no privado, porque o público, aí nesse caso, ele é melhor do que o privado, ele tem mais condições. Então, tem aí algumas diferenças do que aqui no Brasil, né? Uhum. Isso, tem. Então, a gente está passando por uma fase nesse século, né? Que é a fase também das doenças mentais. Ah, sim. Então, tem bastante apoio psicológico aqui, mas Legal. é bom porque a pessoa traga o seu relatório, né? A sua receita, para que o acompanhamento, ou tenha um acompanhamento por telemedicina, né? Uhum. Então, isso é importante que a pessoa também tenha essa noção, entendeu? Sim, sim. Uhum. E aí, É o no caso... pós-Covid, né? Como? Pode falar também. Não, ia fazer uma pergunta, pode fazer o seu comentário. É o pós-Covid, né? O pessoal diz que todo mundo ficou meio louco, né? Uhum. Eles abriram essa questão psicológica. Abrir essa exceção, porque muitas pessoas têm problema psicológico. Tanto americano como estrangeiro, entendeu? Então, muitas pessoas aqui estão passando por psicólogo, precisam ir por psicólogo. Não é fácil, não. Uhum. Deixa eu só abrir um parênteses e perguntar para o pessoal, vocês têm planos de ir para os Estados Unidos ou para a Europa, e quando?
Eu pretendo o ano que vem. Quero ver se eu consigo, até por isso que eu comecei a acompanhar o grupo agora, porque eu ainda não estava nos meus planos. Mas o ano que vem eu quero ver se eu vou aí visitar nossa amiga Solange. Ah, você vai para os Estados Unidos. Vem mesmo. Aí vai ser bom. No ano que vem você vai para os Estados Unidos, Diego. Pretendo, pretendo. Mas você vai a trabalho ou você vai passear? Para visita, para conhecer, ter a experiência do exterior, né? Eu ainda não tive a experiência de ir para o exterior e modelando aí um dos maiores empresários, esse pessoal que a gente está modelando aí, a maioria, quando monta algo, além de ler muito livro, eles têm experiência com o exterior, né? Então, essa é Uhum. uma das metas que está no meu caderno, fazer isso. Ah, legal, legal. E você, Ricardo, você tinha aberto o microfone, você pretende ir para algum país? Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Então, eu tenho uma irmã que mora lá há mais de 40 anos. Ela mora em Long Beach. Se não me engano, fica na Califórnia. Long Beach? Long Beach. Você Uhum. sabe, Solange? É, Califórnia ou Los Angeles? não, eu conheço na Flórida, Long Beach na Flórida. Flórida. Conheço na Pois Califórnia. eu não sei exatamente se é o nome do estado. Mas, enfim, ela morou lá há muito tempo, eu ainda não tive oportunidade de ir lá visitá-la. Ela que veio aqui visitar a gente. E você E eu vai para estava. ficar ou você vai para Não, trabalhar? eu quero só visitar, eu quero ir só porque nem o Diego, só para conhecer, visitar a minha mãe, conhecer lá, conhecer um pouco, né? Enfim, a título de turismo, não tem questão de deixar o Brasil, não. Uhum. Eu entrei na reunião porque eu sou corretor de seguros, estou como corretor de seguros, e o que a Solange falou é muito interessante, porque eu vejo, por exemplo, o seguro viagem, tá? É muito importante que a pessoa que vai para qualquer viagem, seja ela nacional ou internacional, e respaldada com seguro, tá? Para que esses imprevistos que acontecem, né, de doença e acidente, não venha a fazer com que você fique descapitalizado, né? Uhum. E, Legal. fora isso, tem também a questão do plano de saúde, que a Solange comentou também, né? Que nos Estados Unidos é importante ter, porque não tem saúde pública, né, gratuita. Uhum. Quem não tem, vai pagar caro, né? E eu não sabia disso. A minha irmã mora lá há muito tempo, mas eu nunca é interessante isso, nunca me tive curiosidade, né? Para perguntar como é que funciona esse tipo de coisa lá. Mas é bom saber, Solange. Legal. Então é isso. Sim. E você, Alexandre, você pretende ir para algum país, Europa ou os Estados Unidos? Boa noite, pessoal, tudo bem? Joia, entrei um pouco atrasado aí, mas peguei boa parte aí do que foi colocado. Muito bacana aí os inputs, né, que vocês estão colocando aqui. Muito, muito valioso para mim. Eu trabalho aqui no Brasil, né? Eu trabalho na área de tecnologia, né? E tenho alguns projetos, né? Eu abri uma empresa agora em Delaware, né? Recentemente, para intermediação de negócios. Acho que da última vez que a gente tinha se falado, né, Camila, a gente estava entre Flórida e Delaware, né, para abrir a empresa, então a gente acabou abrindo em Delaware para o nicho de intermediação de negócios. Então essa questão, né, de como que é a saúde pública, né, e ainda eu que tenho 3 filhas, né, sou casado, né, então é muito interessante porque depois que a gente tiver alguns recursos rodando, né, aí nos Estados Unidos, né, a gente avalia, né, de como que seria o próximo passo, né, se a gente iria, né, ter uma moradia fora, né, ou se a gente iria ficar operando aqui do Brasil. Então, essa questão de familiaridade, né, quanto a essa questão aí da saúde, né, é algo que nos preocupa bastante, né, então é muito interessante para nós esse tema.
E Legal. obrigado aí pelo tema aí, você ter inserido isso e abordado aí no nosso grupo aí em comum. E você, Keila, você pretende fazer uma viagem? Como tá os planos? Não sei se você está podendo falar, Keila. Ele está com 2 acessos, né? Tá É. com... Ela estava com 2 acessos. Mas, de repente, ela está ocupada. Sim. Ela tá... Tem Camila, algum você mora na Espanha, Camila? Você mora na Espanha? Eu, Você mora na eu moro Espanha? na Espanha, sim, eu moro na Espanha, mas eu estou passando alguns meses aqui no Brasil, porque eu estou atendendo um cliente espanhol aqui no Brasil. Aí, Keila, pode falar. Entendi. Pode falar, Keila. Pode falar, Keila. Oi, eu acho que minha internet tinha travado aqui. Então, assim, no momento ainda não tinha pensado nessa possibilidade, né? Mas se mais para frente eu tiver condições financeiras, seria uma boa experiência, né? Tá indo para os Estados Unidos, conhecer, desenvolver mais o conhecimento, experiência. Então, eu pretendo sim ir, mas primeiro eu preciso resolver algumas coisas, e aí sim, seria algo muito legal. Mas você pretende ir para onde? Para os Estados Unidos ou para a Europa? Estados Unidos. Só passear mesmo, conhecer. Ah, legal, legal. Então, gente, eu estou na Espanha. Quer dizer, eu moro na Espanha, mas eu estou agora no Brasil, que eu não sei se eu terminei de responder para o Ricardo. A Solange, ela está nos Estados Unidos, né? E, no caso, o nosso colega que viria falar de Portugal, eu acho que ele não teve a possibilidade de entrar, até mesmo porque lá já é muito tarde, já é quase meia-noite, né? Então, por conta disso, eu acho que ele não pôde entrar. Mas, normalmente, na Europa, os países como é a União Europeia, eles funcionam todos mais ou menos iguais. Eu não sei se você tinha mais algum outro ponto para trazer dos Estados Unidos, Solange? Não, a única coisa que eu queria deixar assim na cabeça de vocês que estão aqui me ouvindo é que quando vocês vierem ou forem para algum desses países, vocês se familiarizarem como funciona a emergência médica, hospitais, clínicas, né, naquele local, e também pesquisar sobre a localização de hospitais, clínica, farmácia, próximo de onde você vai ficar. Isso é muito importante também, né? De você já ter uma noção de que, eu estou a, sei lá, 2 metros, estou a 1 hora do hospital tal, entendeu? Não sei. Acho que isso seria também legal, da pessoa já vir com essa vibe. E aí, uma pergunta, no caso, como não tem a saúde pública gratuita nos Estados Unidos, também não existe medicação gratuita, certo? Não tem medicação gratuita, tudo aqui é pago. Tudo é pago. Legal. Agora, tem também aquele negócio, né, que eu estava falando do meu ex-esposo. Foi $50 mil, mas ele podia pagar, sei lá, $100 por mês. Vai pagar o resto da vida dele, mas podia fazer isso, entendeu? Se ele quisesse ficar aqui. Mas não foi o caso. E tem muita gente nesse caso, ou está pagando aos poucos, ou vai embora porque perde completamente a estabilidade Claro. de uma conta tão alta. Claro. Eu vou comentar para vocês agora bem rapidamente sobre como é na Espanha, porque até é uma coisa que o Diego comentou aqui, a gente sempre tem a ideia de que a saúde fora, né, do Brasil, em qualquer outro país, é melhor do que no Brasil, e muitas vezes não é assim que funciona, né? No caso, a Solange comentou que não existe a saúde pública gratuita, não existe medicamento gratuito nos Estados Unidos, e que em alguns casos de doença pré-existente, né, ou de enfermidade pré-existente, os médicos podem se recusar a tratar, mesmo que você tenha dinheiro para pagar, porque tudo lá é pago, né? No caso da Espanha, por exemplo, existe a saúde pública gratuita, a medicação também pode ser gratuita se ela é receitada num posto de saúde, assim como no Brasil,
porém, a qualidade dos tratamentos, obviamente, não é das melhores, né? E os médicos também não são os melhores, né? Para vocês terem uma ideia, tudo eles lá tratam com ibuprofeno, sabe? Tudo eles mandam você tomar ibuprofeno e se não morrer, você volta aqui, entendeu? Lá, infelizmente, é assim. E no caso da saúde pública, a saúde privada na Espanha, a saúde básica privada, ela é melhor do que a pública. Agora, quando a gente vai para casos um pouco mais específicos, a saúde pública ela passa a ser melhor por conta dos investimentos públicos na estrutura, né, na estrutura médica. Então, eles têm equipamentos mais avançados, né, nos hospitais públicos, e isso pela simples razão de que não tem gente lá para tratar, né? A população lá, a maioria da população é idosa, e poucos jovens, e a maioria dos jovens moram em cidades grandes, que são 3, na Espanha só tem 3 cidades grandes, o resto é tudo pequeno, então é Valência, Barcelona e Madrid, não tem mais. Todas as outras cidades são pequenas. E então eles não têm muita estrutura quando se trata de saúde privada, né? E obviamente, se você tem alguma enfermidade um pouco mais incomum, eles não sabem como te tratar. Basicamente é isso, né? Então, eu também, o meu médico, por exemplo, é do Brasil, né? Eu faço consultas com ele por videoconferência, né, do Brasil, até porque a medicina lá é muito superficial, né? Muito superficial, bem ruim mesmo, e os médicos são ruins. E, por exemplo, até tratamentos dentários, o meu dentista lá é um brasileiro, porque os dentistas espanhóis dá medo, gente, vocês não têm noção, sabe? É uma coisa assim, pavorosa, sabe? E mesmo os dentistas de convênio, os dentistas, se é um dentista espanhol, você não tem coragem de tratar com eles, né? Então, o meu dentista de lá é brasileiro, porque eles têm todo um cuidado, né, uma prestação de serviços que nós brasileiros costumamos ter e que o povo espanhol não tem. Então, eles não têm esse cuidado no tratamento médico, eles não têm esse cuidado no tratamento dentário, eles não têm esse cuidado nas prestações de serviço propriamente ditas, ou seja, no comércio, no turismo, eles não têm isso, eles são ruins de serviço, muito ruins, sabe? E até um pouco por conta disso, quando nós vamos para lá e começamos a trabalhar, eles tratam a gente com uma certa repulsa, porque, no final das contas, a gente acaba trabalhando melhor do que eles não gostam disso, né? Então, é uma questão cultural, né, no caso. Mas lá eu tenho a medicina privada contratada por opção minha, mas porque, querendo ou não, na Espanha eles têm um dos principais redes hospitalárias, das mais importantes na Europa, está na Espanha. Então, eu trato, né, quando eu tenho que ir no médico privado, eu prefiro ir num privado do que num público, até na saúde primária ou especializada, e vou sempre no privado, que também não custa muito. Para vocês terem uma ideia, ainda que seja privado, eu gasto por mês em torno de 30 euros, que sai como 150, 200 reais, ou menos até. E eu tenho 45 Uma anos. consulta ou o quê? Não, mensal. O plano de saúde. O plano? Isso é o plano de saúde, é o convênio médico. Para você passar em... E isso, assim, eu tenho, no meu caso, um convênio médico dos mais tops, assim, porque, né, como autônomo, você tem eles vão por níveis, né? Então, tem o básico, que deve custar como 15, 20 euros, tem o mediano, que custa como entre 25 e 30, e o meu, se não me engano, é o de para autônomos, né, que são pessoas trabalhadoras e tal, então é um pouquinho mais elevado, até porque cobre um pouco o que eles chamam de, tem um nome lá, que é uma saúde específica para os trabalhadores, né, e sai como 35 euros por mês,
E eu posso passar em qualquer médico de qualquer especialidade, até podologia, tudo incluído, sabe? Caramba, bem barato, né? Então, é bem barato e vale a pena, sabe? Então, vale muito Mas a tem pena. SUS aí, né? Tem um modelo de SUS aí. Tem. Tem o modelo público, assim como tem aqui, ou seja, por bairros, né? Mas é aquela coisa assim, se você estiver morrendo na madrugada e não conseguir chegar no médico privado, você vai no público, entendeu? Porque, Ah, porque senão compensa você ir no privado. Agora, quando se tratam de hospitais, os hospitais públicos são melhores. Hospitais de emergência públicos que são novos, eles são melhores do que os privados. Depende, né? Agora, se a gente está falando do privado, por exemplo, que esse da companhia que eu tenho seguro e que é o melhor de toda a Europa, então ele fica ali pau a pau. Então eu vou no privado, né? Em qualquer situação, seja na consulta do dia a dia ou alguma emergência, eu já vou nesse privado. E aí eu fiz o que a Solange falou, eu já tenho localizado na cidade onde eu moro, em Barcelona, onde estão os hospitais dessa unidade, né, com quem eu tenho seguro, privado, para já saber, por exemplo, quanto tempo tarda para eu chegar lá, de carro, sabe? legal. Mais que nada Mas para ter um controle. entendi. Mas são clínicas próprias, geralmente, que esse seguro tem, ou eles são credenciados, igual os brasileiros aqui fazem? Não, eles são clínicas credenciadas, até mesmo médicos particulares, autônomos, também tem, mas eu prefiro passar na rede sanitária dessa, como que chama, gente? Deixa eu olhar aqui para vocês, porque até é uma rede sanitária que tem só na Espanha, mas ela é considerada a melhor da Europa, que chama Quirón Saúde, né? Quirón Saúde. É como uma rede de hospitais, então eles têm, como aqui, eu não sei se onde vocês moram tem o que antes era chamado de policlínica, eu não sei se Sim. onde vocês moram tem, mas aqui em São Paulo é muito comum, né? Sim, tem sim. A policlínica, então é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem os centros com medicina um pouco mais básica, né? E depois tem os hospitais, onde tem tudo, até cirurgia, emergência, tudo gigante, assim, da Lubestia, que eles falam lá, tudo incluído, né? Então, até compensa, porque se você for ver, o preço não é muito caro, né? E até eu fui consultar essa semana para um pouco para passar informação para vocês, se no caso de se eles teriam, né, a venda desse tipo de serviço para estrangeiros que estão em viagem, e eles não têm, eles têm no caso de estrangeiros residentes, né, porque quando você vai como turismo, você tem que ir com o seguro de origem, né, da onde você está saindo. Agora, quando você vai para morar ou para passar uma temporada um pouco maior, de 6 meses, então você pode pedir você pede o visto, você tem que pedir o visto, aí você tem um número de estrangeiria, né, um número de residente, e aí, a partir daí, você, com esse número, mesmo se você sendo estrangeiro, você pode comprar. Até porque, para você pegar o visto, ou fazer a renovação do visto, você precisa comprar um seguro de saúde. Então, isso já é parte, é requisito do visto. Então, você tem que comprar. Então, eles têm também esse tipo de serviço para estudantes, por exemplo, que aí sai bem mais barato, sai como 15 euros por mês, sabe? E aí, para vocês terem uma ideia, é só multiplicar por 5, 6 para ter uma ideia de custo. Então, o meu, no caso, que é 35, 30, 35, ia sair como R$ 600, mais ou menos. Então, E aí não tem seguro por idade, porque aqui nos Estados Unidos isso depende da idade. sim, é por idade. É, por idade. Aí eles dão um valor. Mas estou achando Sim. bem barato, porque aqui, nossa, na minha idade agora está quase $400 por mês. Nossa, $400 por mês? Por mês. Nossa, não, eu acho que eu paguei 500, mas é por ano, se não me engano. Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Então, aí é bem mais fácil, bem mais barato em termos de Sim. saúde.
Aqui é bem mais caro. Sim, exatamente, foi uns 500 por ano, então está saindo aí uns 40 euros, mais ou menos, porque ainda tem assim, você pode pagar ele por mês, mas se você paga por ano, porque lá eles têm, na Europa, eles têm o costume de pagar tudo por ano, você já paga o ano inteiro. Então, aí eles te dão em cima um desconto ainda, então sai menos ainda, se você fosse pagar, né, por mês. Então, compensa bem mais. Entendi. E aí, no caso, quando você vai fazer a renovação, igual, se você permanece na mesma companhia, igual, eles também te dão um desconto, né? E aí, uma coisa interessante que você comentou no caso da vacinação, lá, eu particularmente, antes de ir, eu tomei a febre amarela, né? E também fiz o cartãozinho internacional, né? Porque é diferente o cartão que a gente tem aqui no Brasil do cartão quando é para viagem, é um cartão internacional. E eles, incluso a recomendação é você andar com esse cartão internacional no passaporte, né? Para eles poderem ver que você está vacinado. Então, o meu está até aqui no passaporte. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ele fica no meu passaporte. Então, é um certificado internacional de vacinação. E, nesse caso, ele foi, quando eu fiz aqui, antes de ir, era para febre amarela. Só febre amarela, para ir para os Estados Unidos, para a Europa, né? E isso não que fosse uma exigência do governo, mas para evitar qualquer impedimento na hora da entrada no país, né? E o curioso é que a nossa carteira de vacinação aqui não é a mesma carteira de vacinação de lá, então até o calendário vacinal das crianças é diferente, né? Então, aqui, por exemplo, eles dão muito mais vacinas do que lá. E eu até achei estranho, porque eu também, né, Solange, tinha que tomar a antitetânica dos 10 anos, e eu procurei tomar lá e eu não achei para tomar. E isso tudo no público, né? Eles não têm, incluso a médica me falou, olha, se você realmente quiser tomar, que aqui no público a gente só dá se você tiver feito um machucado, algum corte com metal, e a gente vê que não está curando, então aí a gente te dá. Mas se você não tiver nada e quiser tomar, então você tem que pagar. Aí você paga. E aí tem que ir no público, no privado, para poder tomar a antitetânica ou qualquer outra vacina que você tenha no calendário vacinal do Brasil, mas que lá não tenha, eles não te dão, não adianta, porque o calendário vacinal lá é completamente diferente, né? Então, rubéola, essas coisas, eles não dão lá, sabe? Só se a criança estiver morrendo, sabe? E por uma série de razões, né? Não sei. Então, a vacina aqui, no caso, a tétano que eu tomei alguns anos atrás, com seguro, ela sairia por $70, tá? Mas se toma na farmácia, eles te aplicam lá $70, ou no seu médico. Nem todos os médicos têm, mas as farmácias aqui têm, é diferente também. Ou se você não tem o seguro, aí é 230, seria 230. Então, você vê a disparidade de diferença de preço para quem tem seguro e para quem não tem seguro. Então, por isso que eu falo, é bom trazer toda a documentação de todas as vacinas que você tem, porque se por um acaso você vai no médico, o médico pergunta, você tomou isso? Não, mas você precisa tomar, que nem no seu caso, né? Aí você não precisa pagar, pelo menos você tem prova de que você tomou, você trouxe do Brasil. Sim, isso é uma coisa que a gente não tem o costume aqui no Brasil, né? Que é pegar o histórico médico. Isso. Até quando a gente muda de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, a gente não costuma fazer isso, né? Mas lá foi onde eu aprendi, porque eles também, até no hospital, como a saúde pública, né? Eles bem conectada, então eles têm um historial médico seu no hospital, para o caso de você surgir lá com alguma emergência, eles têm lá como consultar. E o próprio médico, quando eu comentei para ele que eu estava pensando em mudar de Valência e tal, ele me orientou a ir no arquivo do hospital e solicitar os arquivos para eu levar comigo o meu historial médico. Eu achei isso super legal. Cara, eu fui lá num dia, peguei um CDzinho onde tinham todos os exames que eu fiz, todo
da medicação que eu tomei, que foi recomendada, etc. Mas isso em se tratando do público, né? Porque o privado, eles não têm esse controle. Mas eles ensinam a gente a fazer isso, até se for mudar de país ou alguma coisa assim, você vai no hospital da cidade onde você está sendo tratado e pede o historial e eles te dão, para você levar para o outro. Porque tem gente que tem alergia à penicilina, tem gente que tem alergia ao ovo, então chega aqui, eles vão perguntar para você, eu vou te dar esse tipo de vacina. Por exemplo, a vacina da gripe aqui tem duas, uma para quem tem alergia ao ovo e outra para quem não tem, entendeu? Que interessante. Então, eles perguntam quando vai te aplicar, você tem alergia a alguma coisa? Que tipo de, sabe? Ou se está dentro da vacina, eles perguntam, você tem alergia a isso, entendeu? Nossa, que legal. Gente, eu não sei se vocês tinham alguma outra pergunta. Como eu comentei no início, tinha um companheiro nosso que ia vir falar também sobre como é a medicina em Portugal, mas por conta do fuso horário que lá já passa da meia-noite, eu acho que ele não pôde entrar. Mas fica aberto lá o grupo para vocês mandarem as perguntas, caso você tenha alguma pergunta sobre como é em Portugal. Mas vocês têm alguma outra dúvida para a Solange ou para mim sobre a saúde pública ou privada na Europa ou em Portugal, na Espanha, no caso, na Espanha ou nos Estados Unidos? Que aí a gente já vai caminhando para o final. Olha, confesso que eu fiquei surpreso com o que vocês falaram aí. Eu achei que era um nível, assim, bem mais diferente daqui do Brasil, do que a gente está acostumado, né? Aqui a gente sabe que tem UPA, né, essas coisas, tem os hospitais públicos que tem, assim, não é aquelas coisas grandiosas, mas tipo, se chegar a passar mal, alguma coisa assim, você consegue uma UPA, consegue um lugar com maior facilidade, né? E aí eu vejo que teria que pagar, né, na maioria até mesmo nos Estados Unidos aí, se você precisasse ir, estivesse passando mal, caso você não tenha dinheiro para pagar, você não é nem atendido, né? Então, assim, tem que ir tão bem preparado nessa questão, nesse quesito, até mesmo fazer o seguro, como o Ricardo aí falou, né, e bem se preparar nessa questão aí para não ter surpresas, ainda mais para quem tiver criança, né, ou tiver família grande, essas coisas que a qualquer mudança de clima ou coisa parecida passa mal. Sim. Numa emergência, eles não vão deixar você morrer, mas tenha em mente que você vai sair de lá com uma conta. E sem sai com a saber dívidazinha quanto, grande, né? Vem passear e volta com a dívida imensa no Brasil. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não deixar você morrer, né? Mas tenha isso em mente, que a conta vai doer. Se não morrer do ataque do coração depois, né? Depois, né, precisa de um tratamento cardíaco. Ou psicológico, né? Eu fiquei surpreso, Camila, como você falou que os hospitais públicos na Espanha são melhores do que os particulares, na sua grande maioria, né? Porque aqui no Brasil é o contrário, né? Os públicos já não são tão bons. O sistema de saúde do Brasil, ele no papel é muito eficiente, né? Na prática é outra coisa, infelizmente. E aí a gente vê a diferença, né? Quando a gente vocês falando sobre como é que funciona o sistema de saúde nos países desenvolvidos, que realmente a mentalidade das pessoas que faz que seja dessa forma, né? Uma mentalidade de pessoas que não querem depender, que querem liberdade, que querem depender do governo. E aqui já é o contrário, as pessoas querem depender do governo, né? E a política é desse jeito. Eu acredito. Mas é muito bom. Eu acredito que na Europa eles montaram, né, mais ou menos assim, mais que nada por conta da União Europeia, né, porque aqui a gente não tem o costume de viajar, por exemplo, na América Latina. Mas lá, como os países são muito pequenos, é muito fácil você viajar de um país para o outro, né? Então, quando você vai de um país para o outro, até porque a passagem custa muito pouco também, chega a custar 50 euros, no caso, R$250, para você, até para ir de Portugal para a Espanha, com 5 euros você consegue ir, sabe? Então, existe muito trânsito de estrangeiros.
Então, eles costumam vender os seguros, né, para estrangeiros, no caso, em se tratando de União Europeia, você pode ter acesso ao seguro para um tratamento básico, um acesso à saúde básico, e no caso, quando é algo mais grave, você vai no hospital público mesmo, sabe? Então, eu acho que eles montaram mais que nada pensando no trânsito de estrangeiros entre países da União Europeia. Foi bem pensado, realmente. Entendi. É verdade. Eu tinha uma perguntinha que era uma curiosidade, na verdade, né? Tanto para a Espanha quanto os Estados Unidos, né? Aqui tem um serviço, né, que eles chamam de doutor consulta, né? Talvez a Camila já ouviu falar, né? Já sabe como é que é o modelo, né? Não sei se a Solange conhece, né? O modelo de negócio deles, né? Que é, na verdade, um app e eles têm algumas assistências, né? Com alguns locais, não é o Brasil inteiro, né? E tem alguns serviços pontuais ali de exame e muita coisa se faz por telemedicina, né? Você tem uma rede ali, né, de alguns médicos que eles atendem via telemedicina, né? Isso existe já na Espanha, nos Estados Unidos? É comum esse tipo de serviço, não? Ó, esse daí eu não conheço, mas aqui tem uma coisa boa. Tem clínica particular em tudo quanto é esquina, Ah, entendeu? legal. Ou dentro das farmácias. Quando você não tem uma clínica, dentro da farmácia existe uma clínica que te atende ali 24 horas por dia. Entendeu? Então, mas esse de tele aí eu não conheço. Então, na Espanha, Entendi. deixa eu só conectar aqui, está acabando minha bateria. Na Espanha, tem esse serviço, mas não é um serviço como se fosse fora da rede pública, da rede de saúde, ou seja, o próprio seguro de saúde tem um aplicativo onde você pode fazer esse tipo de consulta, né, com os médicos associados ao plano de saúde. E no caso da saúde pública, é recente isso, ou seja, isso foi pós-Covid, porque eu preciso contar para vocês que a internet chegou na Espanha na Covid, gente. Antes da Covid não tinha internet lá. Brincadeira. Claro que tinha, mas os serviços que eram prestados online eram muito poucos, sabe? Principalmente serviço bancário, eram péssimos, e você só conseguia fazer em agência ou fisicamente. Mas depois do Covid, até o serviço de saúde público passou a ter também telemedicina. Então, eles também têm um aplicativo onde você consegue marcar a consulta sem precisar ir no posto de saúde, e até você pode escolher entre consulta física ou consulta virtual. Então, tem essas duas modalidades separadamente, né, para o público e para o privado. Entendi. A minha pergunta foi porque, assim, eu também trabalho com captação de recursos, né, trazendo investimento lá para startups, né, e eu tenho um cliente que ele tem um nicho, né, desse segmento, né, de telemedicina, de serviços, né, pontuais via assinaturas, né. Legal. Ele atua hoje no Brasil, mas, assim, talvez, assim, o mercado de vocês talvez seja interessante. Se vocês quiserem discutir depois, né, para a gente falar com mais calma disso, né, seria Sim. talvez bacana. Sim. Você tem alguma pergunta, Keila? Acho que ela não está podendo falar. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui no grupo, no chat do grupo, para quem ainda não está no Clube da Ambiência, que é que como eu divulguei em vários grupos, então eu não sei exatamente de onde veio cada um de vocês, mas a gente tem um grupo que chama Clube da Ambiência, onde a gente trata desses assuntos referentes a se você pretende sair para ir morar ou visitar algum país, né? E a ideia é ajudar você a potencializar esse momento para fazer networking, né? E até poder expandir os seus negócios para o exterior, porque a parte do sistema de saúde, quando a gente trata de ir para outro país, tudo é diferente. A maneira de fazer negócios é diferente, a maneira de comprar, vender, tudo é diferente. A maneira de falar, de se comunicar e até de ser entendido é diferente, né? Então, a ideia do grupo é justamente compartilhar com vocês essas diferenças para poder ajudar vocês a fazer network quando vocês estiverem no exterior. E quais são essas diferenças?
E mais ainda, como você pode aproveitar a sua estância no exterior até para potencializar a sua volta, né? Quando você chegar aqui, para você ser melhor visto, o que você pode fazer enquanto você está lá fora, além de tirar fotos da comida ou fotos turísticas, né? Então, são atividades nos quais você pode conhecer pessoas que podem ser um potencial aí partner para os seus negócios ou até mesmo para você. Então, a gente tem esse grupo que chama Clube da Ambiência, eu deixei o link aqui no grupo, no chat aqui do lado. Agradecer aí a presença de vocês e eu vou deixar o grupo aberto para o caso de, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma consideração a fazer, pode colocar lá no grupo. Até seria legal que vocês pudessem colocar lá no grupo os pontos que vocês acharam mais relevantes, né? E se vocês puderem abrir a câmera, a gente faz uma fotinha até para colocar lá no grupo, para a gente oficializar aqui o nosso encontro. Eu só não tenho como abrir a câmera, que meu computador está com a câmera com defeito. Sem defeito, mas eu posso acessar pelo celular, se for o caso. Só para fazer a fotinha aqui de... Vamos lá, gente. Agora eu sei quem é o Alexandre, ué. Vendo ele aqui. Agora eu sei quem que é. Desculpa, Alexandre, eu não tinha te identificado. Não, tranquilo. Gente, então, eu agradeço aí a presença de vocês. Vamos ver se a gente consegue manter as reuniões semanais lá no grupo, né? Tem sido um pouco difícil para mim manter as reuniões semanais, mais que nada porque, nesse momento, eu estou no Brasil prestando serviço para um cliente espanhol. Então, tem essa questão do fuso horário, e eu fico meio louca com eles, porque lá eles estão horas na frente. Então, quando eu acordo aqui de manhã, eles já estão no meio da tarde. E eu me sinto como se eu não estivesse trabalhando, entendeu? Então, para mim, é super difícil. Eu prefiro estar lá, porque lá, quando eu acordo, aqui o pessoal ainda está dormindo. Então, eu acho que está tudo ok, sabe? Mas quando eu acordo, o pessoal já está no meio do dia, eu fico com a sensação de que eu não trabalhei nada. Então, para mim tem sido um pouco difícil, eu agradeço que vocês tenham comparecido na reunião, porque organizar essas reuniões também não é fácil, a gente ficou umas 2 semanas aí para poder achar um dia que fosse coerente para a Solange e para o outro colega que ia vir, mas ele não pôde comparecer realmente por conta do fuso horário, mas eu agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem algum tema que vocês achem que pode ser relevante para esses encontros, coloca lá no grupo também. E para quem tiver interessado, em novembro, a gente vai estar proporcionando uma experiência para quem quiser ir para a Espanha, passar uma temporada lá, 1 mês, para o pessoal fazer networking lá. Então, também, quem tiver interesse em estar, né, com a gente nessa experiência, pode só entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem também no privado, que a gente está organizando esse grupo para ir para lá, passar 1 mês, e meter pau no networking, gente. A gente foca no networking, que a questão aqui da ambiência começar no ambiente, pessoas, lugares e chegar nos resultados, ou seja, focar no networking mesmo. Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Show de bola, Camila. Não, tranquilo. Primeira vez que eu participei aqui. Parabéns aí pela iniciativa, todo o grupo. Ainda não tinha conseguido vir. Foi um tema abordado até mesmo de algo que eu trabalho, que eu sou da área da saúde. Então, eu conheço um pouquinho aí. E é algo que me chamou a atenção e queria participar. Eu vou tentar participar dos outros aí também, que vierem para poder conhecer um pouco mais. Parabéns aí, muito bom, legal. Legal, Diego, obrigado. Eu agradeço. Pode falar, Solange. Não, eu agradeço cada um que esteve aqui, eu espero ter ajudado, né? E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade, Solange. Gente, então, muito boa noite para todo mundo, bom descanso, e a gente se vê na próxima reunião. Ok, boa noite, viu? Valeu. Boa noite, obrigado, Um abração gente. para todo mundo. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.